Fala, meus queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, meus consagradinhos, galerinha, chegamos aí. Primeiramente, peço licença para entrar na sua casa, meus queridos concurseiros, e hoje, galera, tenho muito prazer de estar dando início com vocês aqui no nosso módulo Topzera das Galáxias, para não falar um palavrão aqui, tá bom, gente? Na Topzera das Galáxias de exercícios. Agora é a hora que a criança chora e a mãe não vê. É isso aqui que o professor fica... Ó o senso-aranha aqui, ó, do Homem-Aranha. Aqui, ó, o senso-aranha, ó. Fico arrepiado, cara. Aqui que a magia acontece. Vencemos lá o nosso módulo teórico, todo o conteúdo. E agora, galera, eu vou entrar com vocês na parte que é a prática. Eu sempre falo com os senhores, meus queridos alunos, que o que vai aprovar vocês, o que vai levar os senhores, o que é o diferencial para qualquer nomeação, é a resolução de exercícios. Tá bom, gente? É justamente entender como é que a banca cobra. E a gente está com um projeto aqui muito bacana, voltado para as principais bancas. E hoje a gente começa justamente com ela. Quem? A demônia do CESP, né? Aquela que tira o teu sono, meu querido aluno e aquele aluno. Eu sou suspeito para falar, eu sou tiete, né? Eu sou aqui tiete do CESP, eu gosto muito da banca, tá bom? Mas fiquem tranquilos, eu vou tirar esse ranço, esse ódio mortal que vocês têm do coração, porque, galera, pra mim o CESP é a banca que nivela o aluno por conhecimento. Ah, Vinícius, não sei o que, o CESP tá usando droga, o CESP tá maluco ultimamente. Tá, eu concordo, de vez em quando dá raiva, de vez em quando dá vontade de pegar o examinador, o doutrinador, né, e dar 3 tapas na cara dele e falar, meu irmão, para de usar crack, você tá de sacanagem, o que você tá fazendo aqui é doideira. E outra coisa, larga essa desgraça aí, sai do WhatsApp, fecha, eu tô vendo você falando no WhatsApp aí, sai, olha pra mim aqui no fundo dos meus olhos. Não nivelo vocês por baixo. Se você quer aula bananada, assunto... Ah, chega aqui o beabazinho de administração, fecha o computador e vai embora. Beta é elite. Vocês vão chegar igual o BOP, do nada. Vocês vão... o doutrinador vai ficar doido com vocês. Eu vou trazer questão polêmica. Eu vou trazer questões, no caso, né, que vão mexer com o coração de vocês. Vocês vão virar para mim e falar assim, Vinícius, eu discordo do gabarito. Aí eu vou falar assim, meu aluno, eu também discordo do gabarito. Porém, pensa comigo, você quer ser concursado ou você quer ter razão? Ah, eu quero ser concursado. Então cala a boca e estuda. Vem junto aqui, faz um posicionamento. Lá fora, a gente toma um chopinho, eu falo, eu abro o coração, eu choro com você porque eu sou professor, eu sofro aqui. Tem um momento que eu vou falar, galera, vocês estão certos, a questão está errada e a banca manteve o gabarito. Fenômeno jurídico do azar. É azar para todo mundo. Cola comigo. Então, a gente vai fazer um preparo de elite. Eu vou subir o sarrafo com vocês e a gente vai entrar em exercício pesado. Não, tem hora que vai dar raiva, tem hora que vai dar vontade de chorar, tem horas que eu tenho vontade de chorar mesmo, sentar em posição fetal e ficar largado no canto lá, meia hora debaixo do banho. Por quê? Tem questão que é bizarrice, tem questão que é doideira. E eu vou trazer essas provas polêmicas para vocês entenderem o quê? Posicionamento da banca. Tem coisa que é justificável, tem coisa que não é justificável. O que vocês vão fazer, meu aluno Pacto da Xuxa? Vem comigo aqui, ó. Um acordo entre a gente agora. Galera, questão doida, vocês vão pegar as questões doidas, deixa que eu filtro, tá? Eu vou fazer esse filtro aqui com o maior carinho dessas questões que te preparam. Tem questão que não envelhece, tem questão que pode ser cobrada daqui em 2013, foi cobrada e pode ser cobrada daqui em 2099, tá? Porque essa questão não vai envelhecer jamais. E é isso que eu quero formar base com vocês. Eu quero que vocês sejam aqueles jogadores que tenham noção de fundamento. Já vencemos o fundamento na teoria e agora a gente vai para o jogo, a partida, começou o campeonato. Agora é partida por partida. Cada lista que eu resolvi com vocês aqui é uma partida preparando vocês para um objetivo maior. Eu quero simular com vocês aqui a minha matéria para chegar num ponto que vocês falem assim, eu não tenho mais medo da matéria do Vinícius. Se cair a administração no meu edital, eu estou preparado. E essa é a minha função com vocês aqui. Minha função é tornar vocês, aliás, não a minha função, a função de toda a equipe do Beta. A nossa função é tornar vocês concurseiros diferentes dos demais. Eu garanto que a nossa metodologia aqui não tem em lugar nenhum do país. Então, a gente está chegando firme e aqui é aquele momento que eu fico emocionado, vibrando, porque agora é a hora que o pau vai cantar, tá bom? Agora é tiro, porra de bomba, tapa na tua cara, vem com disposição, porque aqui é o diferencial para o seu concurso. Se você dominar essa matéria, e óbvio, galera, ó, mandei para vocês a lista comentadinha, filé, a lista tá filé para vocês revisarem. Então vem comentário, vem gabarito, vem comentário. Aquilo que não tiver comentário, fiquem tranquilos. Tá justificado em outra alternativa, tá bom? Algumas questões por dedução ou por algo óbvio, né? Então não precisa de fundamentação. Mas quando não tiver, ou é algo óbvio, ou eu sinalizo em uma outra questão
porque também para não dar spoiler, né? Às vezes eu faço isso, eu meto uma questão aqui e eu tiro o comentário dela para não dar spoiler de uma próxima que nós vamos resolver um pouquinho mais para frente. Lindo? Então, galera, começou a brincadeira, entramos no nosso módulo de exercício do CESP na matéria administração, veremos também gestão de pessoas, recursos materiais, tem muita coisa bacana aqui no Beta para vocês. Vem comigo? Começou? Então vambora, agora é a hora da brincadeira. Galerinha, tá aí para vocês, ó. Então, ó, a respeito de aspectos da administração geral, julgue o seguinte item. A administração científica, sublinha essa bagaça aqui. E aí, para tudo, vamos relembrar algumas regrinhas para eu não me aborrecer com vocês? Tá, vamos lá, vem comigo, acorda aí, hein? Galera, isso aqui é um pacto que eu faço com todos os meus alunos. Todos. Independente de onde eu tô, eu sempre falo isso com vocês. E isso é um mantra, eu quero que vocês repitam esse mantra comigo. Vocês vão sublinhar a desgraça da questão. Vocês vão rabiscar a prova. Vocês vão circular aquilo que vocês ficarem na dúvida, os termos, que são as palavrinhas-chave. Então nós vamos ter palavrinhas do bem e palavrinhas do mal. A nossa intenção, principalmente numa prova de certo e errado do CESP, a intenção é sublinhar, identificar o que é errado e cortar. Identificou o que está errado, sublinha e corta. Já identifica que aquilo é um erro e aí você analisa a questão e responde se é certo ou errado. Palavrinhas do bem, vocês vão sublinhar, sempre tomando cuidado, identificando. Galera, vai por mim. É uma palavrinha que torna a sua questão válida ou inválida. E é isso que eu vou treinar vocês. Quero que vocês tenham essa sagacidade de bater o olho e falar assim, tá aqui a pegadinha que o Vinícius falou. Olha a desgraça da palavrinha que ele falou que ia aparecer e apareceu. Pô, isso aqui é esse assunto e não esse assunto. É isso que eu quero que vocês tenham em mente. Então a gente vai entrar num exercício de marcar, assim como eu já fazia lá no nosso módulo teórico com vocês, de sublinhar as palavrinhas, de identificar aquilo que é importante. Porém, eu preciso que vocês enxerguem a matéria, que vocês falem assim, não, ele está falando disso aqui. Se ele está falando disso, aí você faz o quê? O brainstorm. Brainstorm é a tempestade de ideias, é aquela ebulição de ideias, aquela tempestade que você fala assim, esse assunto aqui, ó, como ele disse, ó, administração científica, você vai puxar todas as palavrinhas que nós estudamos lá no módulo. Então, peraí, primeira TGA, administração científica, 1903, Taylor, foco na tarefa, e assim a gente vai, ó, brainstorm, trazendo vários conceitozinhos para ajudar a você responder a questão de forma completa, de forma com qualidade e segurança. No começo, o cérebro dá aquela... É meio lento, né? No começo, mas com o passar do tempo, conforme os exercícios, você faz esse processo de puxar essas palavrinhas de gatilho muito mais rápido, eu te garanto. Lindo? Então vem comigo. Tá aí, ó. A administração científica foi um movimento marcado pela ênfase no nível de execução, com foco em tarefas e atividades. Então, olha que lindo. Até aqui tá perfeito, hein? Então, a administração científica foi um movimento marcado pela ênfase no nível de execução, o nível operacional que eu estudei com vocês, tá certinho? Lembrem-se, Taylor foi o quê? Peão de fábrica. Antes dele virar engenheiro, ele era peão. Então, ele tinha a noção do quê? Do chão de fábrica da empresa, da organização. Lembrem-se daquele filme que eu conversei com os senhores, Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. O Tempos Modernos do Charlie Chaplin é o filme que retrata justamente esse período histórico que nós estamos aqui. E aí, ó, com foco em tarefas e atividades. Se o foco está em tarefas e atividades, meus amores, T de Taylor, T de Taylor, igual a T de tarefas. Lindo? Então, certinho. Aqui para vocês, certo. Tudo bacana, tudo bonitinho. Não lembrem-se desse, não esqueçam desse macete. T de Taylor, T de tarefas. E aí, gabarito certinho para vocês, meus amores. Questão filé. Pegaram a mãe aqui? Questão, galera, recente, hein, né? De 1900 Guaraná de rolha, não. Questão de 2021. Para o quê? Auditor fiscal da Receita Estadual, hein? Você faz do Ceará, Secretaria de Fazenda. Então, questão recente. Cai, isso aqui despenca desde que a administração é a administração. Então, gabarito certinho para vocês. Tá aqui, lindo. Então, gabarito correto, certo.
A preocupação básica da administração científica, olha aqui, galera, material top, vai chegar para vocês comentado, bonitinho, o que importa para vocês revisarem. A minha intenção é mastigar, sabe a mamãe do passarinho? Que pega lá e dá mastigadinho na boquinha? Essa é a minha intenção, facilitar a vida de vocês. Vocês têm uma desgraça de matéria, um batalhão de matéria para estudar, que é tão complexa quanto a minha, e o que eu puder facilitar para vocês, essa é a minha função. Então, olhem com muito carinho essa nossa bateria de exercícios, porque vai chegar comentada, vai chegar ali com uma ferramenta fundamental para vocês revisarem. Então fiquem tranquilos que a gente está trabalhando aqui com muita força e muita vontade para vocês assinarem o termo de posse de vocês o mais rápido possível. Lindo, meus amores? Então, ó, a preocupação básica da administração científica era aumentar a produtividade da empresa. Lembra que eu falei com vocês? Nas abordagens clássicas, todas elas, tanto a teoria científica, quanto a teoria clássica de Fayol, quanto a burocracia de Max Weber, todas essas três buscam o quê? A eficiência. Se eu estou procurando aumentar a minha produtividade, eu tenho que ser o quê? Eficiente, fazer mais com menos. Então, as abordagens clássicas, as três, né, as três perninhas que eu sinalizei com vocês, as três buscam eficiência. Não esqueçam disso. E aí, ó, a produtividade da empresa por meio do aumento de eficiência. Essa é a palavra. No nível operacional, no chão de fábrica, não esqueçam disso. Taylor tinha aquela visão de baixo para cima, né? Aquela visão bottom-up, né? De baixo para cima, subindo a empresa. Então, no nível micro para macro, né? Que a gente chama. Ele olhava a tarefa microatômica, aquela parte operacional, para o todo, para toda a estrutura, né? Da empresa. E aí, então, visão de baixo para cima. Isto é, no nível dos operários. Predominava a atenção para o método de trabalho, muito importante na época, né? Para os movimentos necessários, a execução de uma tarefa, olha aqui a tarefa, palavra-chave, e lembrem-se, né, esse movimento, esses estudos, tanto que o nome era Estudo dos Tempos e Movimentos. O estudo dos tempos e movimentos era justamente eu saber o tempo que uma atividade levava para ser executada e justamente saber cada atividade que eu tinha para executar, cada movimento, né, que eu tinha que fazer para executar uma tarefa, que era justamente a decomposição desse estudo, né, dos movimentos. Lembra lá, eu esqueço o nome dos Gilbert, os Gilbert, né, Frank e Lillian Gilbert, era aquele casal de engenheiros, né, que fizeram esse estudo da decomposição dos movimentos junto com Taylor. O que é isso, Vinícius? Eu vou apertar um parafuso. Então, quantos movimentos eu faço até apertar um parafuso? Aí você, ó, primeiro movimento, pegar a chave. Segundo movimento, subir com a chave. Terceiro movimento, encaixar a chave no parafuso. Terceiro movimento, girar. E aí você vai contando cada tipo de movimento. Isso eu estou decompondo, isso é o estudo dos tempos e movimentos. E aquele, ó, tempo lá, né? O cara fica cronometrando aquele exemplo que eu dei para vocês lá do filme da lista de Schindler, não esqueça, tá bom? Então, olha, o foco na tarefa para o tempo padrão determinado para a sua execução. Daí a ênfase nas tarefas e atividades. Então, a galera falou de tarefa, T de Taylor, T de tarefa. Não esqueçam disso. Questãozinha certinha, filé para vocês. Galera, próxima questão, tá aí. Julgue o próximo item a respeito de administração geral e postura profissional. Aí vem aqui. A administração científica, sublinha, porque aqui ele está te dando um comando. Então ele quer saber o que você sabe a respeito de administração científica. Quem faz o brainstorm aí. A administração científica é a escola mais recente nas teorias em administração, sendo a mais adotada nas organizações e nos dias atuais. Meus amores, aqui a droga, aqui, né, a banca usou droga, né? Aqui ela fumou firme. Por quê? Pensa comigo. Galera, a administração científica é a pioneira, foi a primeira. A partir da teoria científica, que a minha matéria, né, que é a administração, passa a ser considerada uma ciência. Cuidado com isso, tá? Vou dar só um adendo. A respeito de uma questão de uma outra banca muito fantástica que eu peguei, tá? Essa questão dizia o seguinte: cuidado, a administração científica torna a administração, a matéria de administração, como uma ciência. Tanto que o próprio nome já diz, né? Administração científica. Por quê? Ela visa implementar práticas científicas, comprovar os métodos de administração de forma científica e não mais empírica, né? Antigamente predominava o empirismo. O que é o empirismo, Vinícius? É o que você aprende com a prática, é o que você aprende botando a mão na massa, na intuição, tá? No improviso. Então, isso é o empirismo, tá? E aí, Taylor, junto com a sua equipe, falou assim, não, vamos tentar dar um método científico, um caráter científico a esses métodos mais intuitivos, esses métodos mais práticos, vamos tentar padronizar, criar um método científico que justifique
A partir daí, a administração vira uma ciência. Cuidado, o ser humano já administra desde que o ser humano é ser humano. Se o ser humano criou a capacidade de gerir recursos, de guardar o que ele tem, quando o ser humano começou a plantar na terra, tá? Quando o ser humano pelar no homo sei lá o quê, homo sapiens, homo sei lá quem, não lembro qual foi o período ali, tá bom? Da evolução do homem, mas tem um período específico que o homem começa a dominar o quê? Recursos. Então começa a dominar o fogo, começa a entender o fogo, começa a fazer o quê? Artifícios, apetrechos, tá? Lança, usar a pedra para cortar as coisas, faca de pedra, amolar. Tudo isso é a administração. É o homem entendendo que ele tem recursos à disposição e ele utiliza esses recursos a favor dele. Por quê? Para atingir um objetivo maior. Qual é o objetivo maior? Não morrer, não ser comido por um dinossauro, não ser comido por um bicho maior do que um ser humano. Então, isso já era administração. Tem relatos de administração há muito tempo atrás. Os egípcios, os chineses, na Suméria. Então, todos esses locais do mundo já existiam relatos de administração, que é o quê? O ser humano gerindo seus recursos disponíveis a favor dele, buscando um objetivo em comum, um objetivo organizacional, um objetivo que é o quê? Às vezes sobreviver, às vezes conquistar uma cidade, às vezes derrotar um inimigo, tudo isso já era administração. Mas quando a administração vira uma ciência? A partir de 1903, com a teoria científica de Taylor. Pegaram a malandragem? Essa questão foi filé, não lembro qual foi a banca, mas essa questão deu uma aula de administração em um item só, tá bom? Então, cuidado com isso. E aí, ó, não é a mais recente, pelo contrário, é a pioneira, é a primeira da TGA. Então, cuidado com isso. Questão tá errada, tá aí para vocês. Porém, olha aqui, ó, mais adotada nas organizações nos dias atuais. Cuidado com isso, meus amores. Eu posso sim, apesar da teoria científica ser uma teoria antiga, eu posso sim utilizá-la em ambientes nos dias de hoje. Tudo depende da minha organização. Eu não vou falar tanto para não dar spoiler, tá bom? Mas é o seguinte, tem outras questões aqui que eu vou trabalhar isso. Porém, cuidado com essa pegadinha clássica em prova. Anota aí. Anota, meu querido aluno, minha querida aluna. Na TGA, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, vamos direto para ela? Tá aqui, ó. Então, gabarito errado, essa é a ordem cronológica que eu estudei com vocês lá no nosso módulo teórico de administração. Então, isso aqui tem que estar no sangue dos senhores, tá? Agora eu já começo a tratar vocês como alunos de elite. Não são mais aqueles fraudinhas que chegaram aqui no curso, tá bom? O aluno fraudinha, a gente vai lá, trata com carinho, ensina, explica, mostra o curso. Já formei vocês. Agora é combatente do BOP. Agora é porradeiro. Parto do pressuposto que vocês já tenham a TGA na mente, na cabeça. E aí, ó, lembrem-se do macete que eu dei para vocês para memorizar a TGA, que facilita muito, que é o quê, Vinícius? Vocês dividem essa bagaça aqui em 1900, né? 1900, belezinha? Arredonda para 1900. A administração científica, ela vai ganhar força aqui. Vai ser reconhecida aqui em 1903. Mas arredonda ela para 1900. Depois você quebra a régua aqui, ó, em 1950. 1950. Metade da nossa régua, tá bom? E no final, você fecha justamente aqui em 1990. Isso aqui já ajuda demais vocês a entenderem o que é a TGA, porque nós vamos ter movimentos históricos aqui que vão ajudar. Como assim, Vinícius? Nós temos aqui a Revolução Industrial, né? Já, se eu não me engano, a segunda fase da Revolução Industrial, essa parte de 1900, as máquinas a vapor e por aí vai, se não me falha a memória, tá? Vocês podem me corrigir aí. Então, 1900, a gente tem essa parte das grandes indústrias, das grandes empresas. Lembrem-se que aqui, aquela visão do tempos modernos do Charles Chaplin, é essa visão que eu quero que vocês tenham. Do homem-máquina, do homem-robô, do homem econômicos, movido a dinheiro, não esqueçam disso. 1950, o mundo já vai mudar um pouco. Por quê, Vinícius? Olha aqui, ó. Antes de 1950, em 1945, eu vou ter um fator histórico que vai mudar o mundo. Que fator histórico é esse? Segunda Guerra Mundial. Concorda comigo? Então, galera, 1945, essa década de 50 ali, o mundo está em ebulição. O mundo está sendo reconstruído, porque o pau cantou na Europa e na Ásia lá, né? Então, cuidado, o pau cantou. Segunda Guerra Mundial, Alemanha, tudo que vocês conhecem da história, né? Então, a partir dali, qual é a regra? De 1950 para frente, que é o macete que eu dou para vocês, 1950 para frente é um mundo mais o quê? Moderno, dinâmico, flexível, que sobrevive quem tem a melhor o quê?
estratégia. Por isso surge em 1950 o princípio, o conceito de planejamento estratégico que eu vou trabalhar com vocês. Então, a partir dessa década aí de 50, 60, nós temos a estratégia bombando no mundo. Por quê? A globalização juntou o mundo. A globalização diminuiu o mundo virou um ovinho, pequenininho. Hoje eu tenho uma empresa aqui e eu estou competindo com um chinês lá do outro lado, que trabalha 24 horas, que é muito mais barato, e aqui eu tenho um monte de imposto para pagar, um monte de desgraça para fazer. Concorda comigo? Então eu tenho um custo maior da minha empresa aqui do que na China. Então olha como a globalização encurtou, aumentou a concorrência. Antes de 1950, o mundo é mais o quê? Estável, mais mecanicista, mais perene. Eu vou bater isso demais na cabeça de vocês. Então, esse é um macetinho para quem tem dificuldade de entender TGA. Quebra ela em 3 níveis, faz essa análise histórica e aí vocês vão lembrar que eu tenho diversas TGAzinhas ali na ordem que eu devo saber para que eu possa avançar nos estudos. Lindo? Então, galera, primeira parte aqui da nossa parte teórica, né? Primeira parte da nossa aula teórica, importantíssimo saber TGA na sua ordem. Cuidado que eu vou fazer um adendo aqui com vocês. E aí, nós temos a primeira, a administração científica de Taylor. Nós temos a segunda, teoria da burocracia de Max Weber, ou teoria burocrática. Cuidado com a data de 1909. 1909 é a origem da burocracia no mundo. É quando Max Weber começa a implementar todos os preceitos e princípios que nós estudamos no nosso módulo teórico. Então, aqui com vocês é o surgimento da burocracia. Porém, em algumas TGAs de alguns autores, vocês podem encontrar uma data diferente. Eu vou mostrar para vocês a respeito da burocracia e eu já explico ela para vocês, tá bom? Então, considerem aqui, e por fim, a teoria clássica, né, de Fayol. Essas 3 aqui são o que eu falo aliás, não é nem via de regra, tá? Essas 3 aqui são abordagens clássicas. Lembrem-se que existe uma divergência doutrinária ali, que eu conversei com os senhores, tá bom? Alguns autores não consideram a burocracia uma abordagem clássica, e sim uma estruturalista, que é Avenato, para ser mais exato. Que Avenato, ele considera somente a abordagem clássica, teoria científica e teoria clássica de Fayol. Porém, uma corrente minoritária, e essa corrente eu defendo para o CESP, tá bom? No CESP, a gente vai considerar a burocracia uma abordagem clássica também, e mais para frente eu explico isso para os senhores. Tá? Mas guardem essa informação. Aí depois, nós entramos, né, na teoria das relações humanas, como eu estudei com vocês, lá é Elton Maio, então teoria das relações humanas, teoria estruturalista, que é aquela somatória, né, inspirada na burocracia, e ela vai pegar ali conceitos e critérios da teoria científica, aliás, das abordagens clássicas, né, teoria clássica e a burocracia. Então, tá aí para vocês a teoria estruturalista. Teoria dos sistemas, né, já em 1951, nós temos ali a teoria dos sistemas de Ludwig von Bertalanffy, vou estudar muito com vocês também ela. Temos a abordagem sociotécnica, também faz essa parte aqui da década de 50, que é justamente essa teoria aqui, que vai olhar mais para a organização e para a tecnologia, tá bom? Para a especialização, o mundo aqui na parte de tecnologia, de comunicação, de informática, cibernética, tá bombando. Então, a sociotécnica, teoria neoclássica, importantíssima, faz o coração do Bop aí, caveirão do Bop, faz o coração, bota a Estrela da Morte aí, porque é neoclássica, eu vou infernizar vocês, despenca em prova, tá? Teoria comportamental é outra que despenca em prova, mas mais voltado lá para a nossa parte de teoria de motivação, liderança, comportamento organizacional, a parte de gestão de clima, a gente vai estudar no nosso módulo de exercício lá de gestão de pessoas. Então, a comportamental é importante também, porém ela abre aí esse leque para a gestão de pessoas. Temos o desenvolvimento organizacional, DO, que é uma teoria complexa, um pouquinho difícil, que vai falar de mudança organizacional. Temos a teoria da contingência, que é a nossa última TGA com o nome, que eu vou fernizar vocês também com muito exercício. E temos aí as novas abordagens, que são conceitos, né, mais modernos e recentes, que a banca pode explorar, cobrar de vocês a respeito das organizações atualmente. E aqui, só o adendo, meus amores, aqui, burocracia, deixa eu falar aqui, burocracia, 1940. Lá eu falei com vocês que a burocracia estava em 1909, aqui é o surgimento. E aqui, se aparecer essa data burocracia em 1940, isso quer dizer que é o momento em que a burocracia pegou. Tá bom? Aqui ela surgiu, 1909 ela surgiu, 1940 é quando ela pegou no mundo, é quando ela começou a ser implementada, né? Virou modinha implementar a burocracia. E aí essa datinha aí pode aparecer e confunde alguns alunos, tá? É só isso, mas o resto mantém. Tá aí para vocês, meus amores. Avancei, próxima questão. Tá aí para vocês, vem comigo.
A Assembleia Legislativa do Ceará também, analista legislativo, temos aí uma questão de 2021. Vem comigo. A ênfase na estrutura organizacional, opa, olha aqui, ó, a ênfase no que, galera? Na estrutura organizacional é característica de qual teoria? Meus amores, olha aqui. Quem dava foco na tarefa? Taylor, né? Quem dava foco na estrutura? Fala pra mim, eu quero ouvir corinho, quero te ouvir daqui. Ah, isso, lindo, eu ouvi. Quem vocês falaram? Fayol. Qual era o nome da teoria do Fayol? Vamos lá. Letra A, clássica. Letra B, de sistemas. Letra C, das relações humanas. Letra D, comportamental. Letra E, contingencial. Meus amores, ficou fácil, né? O nosso gabarito é letra A. Teoria clássica de Fayol. Fayol era o camarada que dava foco na estrutura da organização. Vinícius, o que é estrutura? É justamente isso aqui, ó. A estrutura organizacional. Não confundam com o que eu estou desenhando, porque o que eu estou desenhando é um organograma. Porém, o organograma, galera, ele é a representação gráfica da minha estrutura formal. Essa é a definição de organograma. Então, quando a gente fala de estrutura, é isso que o Fayol estudava, era isso que ele dava foco. Fayol tinha uma visão de cima para baixo, beleza? Da administração para a galera lá de baixo, né? Para a peãozada. Então, o Fayol, ele dava foco na estrutura da firma. Pensa assim, Fayol, ele pensava na estrutura da firma. Taylor dava foco na tarefa do peão. Simples, tá bom? Então, pensa dessa forma que vocês não vão errar. Taylor tinha uma visão de baixo para cima, tá bom? De bottom up. Já o Fayol tem aquela visão top down, de cima para baixo, tá bom? Então não esqueçam disso. Ele foca na estrutura, que é justamente a estrutura organizacional, assunto que eu vou perturbar os senhores mais para frente, é um assunto complexo. Mas quando a gente fala foco na estrutura, é justamente isso que nós estamos estudando. A departamentalização, a estrutura organizacional, as formas de comunicação de baixo para cima, de cima para baixo, laterais, tudo isso vocês vão aprender comigo. Lindo, meus amores? Então ficou fácil, questãozinha do CESP aí, ó. Filé do boi. Se vocês errarem isso daqui, 3 tapas na sua cara, porque não pode dar mole nessa brincadeira. Eu estou mostrando para vocês que tudo que nós vimos lá no nosso módulo teórico cai na prova para os senhores. Próxima questão. Vem comigo, perdão, tá aqui a fundamentação, né? Aqui, ó, filezinho, ó, mastigado. Quer mais mastigado que isso aqui? Pelo amor de Deus, né? Então, gabarito, letra A. A administração científica, o foco é no quê? Na tarefa, meus consagradinhos. Teoria clássica, o foco é na estrutura. Burocracia também tem seu foco na estrutura. É uma teoria estruturalista também. Tanto que a teoria clássica também é considerada uma teoria estruturalista, como nós vimos lá no nosso módulo. Teoria das relações humanas, o foco é nas pessoas. Teoria estruturalista, óbvio, né? O próprio nome já diz. Temos o foco aí no ambiente e também na estrutura. Temos aí, ó, todos, teoria dos sistemas, né? Teoria dos sistemas é o quê? A TGS, de Ludwig von Bertalanffy. Foco no ambiente. Não confundam, né? Porque aqui na estruturalista, foi o que eu falei para vocês. A estruturalista é a primeira TGA que tem sua visão de quê? De sistema aberto. É a partir da estruturalista que a administração entende que a organização sofre interferência do ambiente que ela está inserida. Antigamente, não. As abordagens clássicas, as organizações olhavam para o próprio umbigo, eram autorreferidas, autorreferentes, autocentradas. A partir da teoria estruturalista, ela entende que existe um ambiente externo que influencia na saúde da minha organização. Que é um exemplo bom? Pandemia. Quantas empresas vocês conhecem que estavam fortes, preparadas e capacitadas, com dinheiro, crescendo, a pandemia veio e, ó, engoliu aquela empresa, independente se ela estava com caixa ou não. Porque a pandemia é um fator externo que eu não controlo. E aí as consequências da pandemia influenciaram em diversos negócios aí. Então a gente passaram a entender que o ambiente externo pode ameaçar, sim, a nossa organização. Então é a partir da estruturalista que surge essa visão de ambiente aberto, né? De sistema aberto. E aí nós temos a teoria dos sistemas, como eu disse para vocês, de Ludwig von Bertalanffy. Temos a teoria neoclássica, que o foco também é na estrutura. Temos aí a teoria comportamental, que é outra teoria que dá foco nas pessoas. Temos ainda a teoria que faltou aqui, a DO, né? Desenvolvimento organizacional, que também dá foco nas pessoas. E temos aí a teoria contingencial, que tem foco no ambiente e na tecnologia. Olha aí, ó, mastigadinho para vocês. Próxima questão, meus amores, vamos lá. Na abordagem científica da organização do trabalho,
preconizada por Taylor. Opa, sempre sublinhem, galera, sempre bata uma questão com a outra. Por que, Vinícius? Tem que sublinhar porque as bancas podem trocar os conceitos. Olha aqui, ó, a abordagem científica é de Taylor? É, então tá correto. Até aqui tá correto. Beleza? Aqui, ó, na abordagem científica da organização do trabalho, preconizada por Taylor, destaca-se a variável distintiva, hein? O que distinguia, né? Qual dessas variáveis aqui era pertinente à teoria de Taylor? Vamos lá. Letra A, adaptação das máquinas ao trabalhador. Letra B, controle da saúde dos trabalhadores. Letra C, especialização do trabalho. Letra D, conforto dos trabalhadores. Vamos eliminar aquilo que está errado? Vem comigo. Galera, essa questão é muito legal, porque letra A está fora. A adaptação das máquinas ao trabalhador. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu ver aqui a adaptação das máquinas ao trabalhador. É isso, tá errado. A letra A tá errada. Por quê? Galera, não é a máquina, nesse momento do Taylor, que se adapta ao homem, e sim o homem à máquina. A máquina, na época do Taylor, era mais importante. Pensem assim, o homem era conhecido como mero apêndice da máquina. Para que serve a desgraça do apêndice? Para nada, só para inflamar, concorda comigo? Então, o apêndice eu descarto, o homem é descartável, o homem é um apêndice da máquina. A máquina não pode parar de trabalhar. O homem, eu quero que se lasque. O homem é um parafuso, é uma engrenagem. Eu descarto ele se ele me der problema. Beleza? Então, é essa visão que eu quero. A máquina, o homem se adapta à máquina e não a máquina se adapta ao homem. Então, essa visão na época é a correta, tá fora porque quem é mais importante é a máquina. Homem-máquina. Lembra do macete que eu dei pra vocês? Um homem-máquina, um homem-boi. Por que homem-boi? Porque ele é mera força motriz daquela máquina. Ele usa a força dele para movimentar a máquina. Então a máquina é mais importante. Letra A tá fora. Controle da saúde dos trabalhadores. Tá fora. Porque eu não tinha preocupação ainda com a saúde dos meus operários, tá fora. Taylor estava pouco se lixando para a saúde. Ele tinha um estudo de conforto, de ergonomia, justamente para o quê? Para você aguentar longas jornadas de trabalho, para que você tivesse um conforto ali naquela máquina, não porque eu estou preocupado com a sua saúde ou com o seu conforto, mas sim que você aguente a rotina de trabalho. Então, aqui a B está fora. Galera, o nosso gabarito é a letra C, especialização do trabalho. Todos os trabalhadores eram especialistas, especializados na sua função. É isso que nós vamos ver daqui para frente, despenca em prova. Esse é o nosso gabarito. E como eu disse, conforto dos trabalhadores está fora. Não tinha preocupação nessa época com o conforto desses trabalhadores. E aí está aqui para vocês, o nosso gabarito, letra C. Vamos lá, letra A, adaptação das máquinas ao trabalhador. Errada, porque a lógica era o trabalhador estar adaptado às máquinas. E não ao contrário. B, controle da saúde dos trabalhadores. Errado. O controle era baseado no ajuste das tarefas. O mais importante era a tarefa. O foco era na tarefa. Eu não tinha preocupação com a saúde nessa época aqui com meus trabalhadores. C, especialização no trabalho. Princípio clássico tanto de Taylor quanto de Fayol, que é o quê? Um dos grandes princípios de Taylor era dividir a atividade produtiva de forma que cada trabalhador, ao fazer uma pequena parte pudesse dar maior eficiência ao processo produtivo como um todo. E por fim, né, meus amores, conforto dos trabalhadores, errado, né? Não era preocupação da primeira era da administração o estudo do conforto aplicado à rotina de trabalho. Tivemos ali o estudo da ergonomia, com lá os Gilbert da ergonomia, né, que é algo que se adapta confortavelmente ao seu corpo, porém não era o foco, né, e sim o começo, porque a visão na época era que você aguentasse trabalhar e produzir mais consequentemente. Show, meus amores? Eu vou finalizar aqui isso, nosso primeiro bloco, mas não sai não, que tem muito exercício bacana para ver daqui para frente. Beleza? Beijo no coração de todos e vamos até o próximo bloco. Fui!